Veja que interessante, Daniel capítulo 7. Nós estamos no mês de março de 2018. Esse livro de Daniel, esse estudo do capítulo 7 do livro de Daniel, ele é bem complexo. Por isso que nós vamos precisar do auxílio do Espírito Santo, tanto para ele me usar, como também para fazer você, amigo ouvinte, entender acerca de toda essa leitura, esse estudo do capítulo 7 do livro de Daniel. Então nós vamos dividir esse capítulo em duas partes. Nós vamos ler a Bíblia, aqui o capítulo 7 até o versículo 16, e aí eu vou explicar versículo por versículo. E depois eu continuo lendo a Bíblia do capítulo 17 em diante, e explicando versículo por versículo. Então vamos para a Bíblia, a leitura na Bíblia, a visão dos 4 animais. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que dentre eles, os chifres, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e uns anciãos de dias, e um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça a pura lã, o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz, abriram-se os livros. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre pequeno, que o chifre proferecia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, esse 4º animal aqui foi queimado, foi desfeito. Versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Quer dizer, já não tinha mais o domínio, foi tirado o domínio, poder, mas aí não foi morto. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Aqui no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Então aqui está se tratando do milênio, né? Que não passará o seu reino tal, que não será destruído. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então Daniel ficou mal diante dessa visão que ele tinha. Versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam em pé, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Muito bem, então aqui do versículo 17 em diante, até o versículo 28, então vai ser a interpretação das coisas. Então, para não misturar, vamos então aqui voltar ao versículo 1, porque depois a gente só vai tratar agora da interpretação da visão que Daniel teve, porque ele precisou do auxílio de anjos para lhe fazer entender. Então o versículo 1 diz assim: teve Daniel um sonho. Deus mostrou a Daniel, por meio de um sonho, o surgimento dos reinos, de reinos que dominariam o mundo, quer dizer, uma coisa futura, mas que seriam subjugados. As revelações desse capítulo são paralelas as do segundo capítulo, lá do livro de Daniel, a estátua que Nabucodonosor sonhou e Daniel deu a revelação. Então é paralelo ao capítulo 2, essa visão da estátua. O livro de Daniel é bem parecido com o livro do Apocalipse, e ambos, por serem proféticos, fazem muita simbologia na expressão dos fatos. Aqui, o versículo 3 diz assim: os 4 animais que subiam do mar, referem-se a 4 reis que se levantariam na terra. O mar representa nações e povos. A gente tem que entender de que quando a Bíblia fala mar, então no sentido simbólico, então é um mar de gente, é uma multidão, mas também aqui dá para entender de que não é no sentido, o mar não é no sentido simbólico, e sim no sentido literal, pois nessa visão que Daniel estava tendo, então o seu ponto de vista ficava na direção do mar Mediterrâneo. Então isso significa dizer que aí há uma mistura de simbologia com o literalismo. Quer dizer, literalmente está Daniel diante do mar Mediterrâneo, sendo que nesse período de Daniel, quando ele estava tendo essas visões, então essa terra, geograficamente falando, não existia ainda uma multidão de povos, de pessoas morando, porque está se tratando agora de 500 anos antes de Cristo, e do meio desse mar se levantaria os 4 animais, como aqui está mostrando no versículo 4, o leão com asas de águia. Aí no versículo 5 mostra o segundo semelhante a um urso, no versículo 6 mostra o leopardo, e no versículo 7 um animal terrível e espantoso. Vamos falar aqui do versículo 4, o leão com asas de águia. Era uma representação do Império Babilônico. O leão era o rei dos animais e a águia é a principal ave do céu. Juntos são símbolos da força e da grandeza da Babilônia. Então, vamos entender aqui, essa mistura de leão com águia, era o leão com asas de águia. Então vamos entender, o leão, ele é o principal animal da selva. Vamos entender de que a águia é a principal ave do céu, a águia, né? E aqui a gente vê também de que a Babilônia, ela era o principal império de todos os impérios que existia. Então
cabeça de ouro, ou então vamos dizer o leão com asas de águia. Então a gente entende de que esse leão com asas de águia é a mesma coisa do cabeça de ouro na visão, no sonho lá de Nabucodonosor e na interpretação de Daniel. Versículo 5. O segundo, semelhante a um urso, simboliza o império formado por dois povos, que são os medos e os persas, que derrotaram juntos a Babilônia. Então se uniu esses dois impérios, medos e persas, se uniram e juntos derrotaram a Babilônia. Então o significado da prata, o tronco com os braços, a parte dos braços e a prata, então significa que é medo e persas. Esse animal também, o urso, com essas três costelas, e também simbolizam, estão simbolizados no medos e persas, essas duas nações unidas que se uniram para derrotar, para destruir a Babilônia, que está representado pelo cabeça de ouro no capítulo 2 e aqui no capítulo 7 representado pelo o leão com asas de águia. Então, assim como esse primeiro animal, o leão com asas de águia, ele simbolizava a sua força, a força, a grandeza da Babilônia, então esse segundo animal aqui, o urso, também representava a força de medos persas, né? No versículo 5. E essas três costelas que a gente vê aí na boca do urso, tem algumas interpretações. Uns dizem que foram três nações que eles venceram, né? Medos, persas venceram três nações antes de chegar até a Babilônia, e outros chegam a dizer de que são as três guerras mundiais, como nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial está para acontecer. E justamente porque nesse urso, nesse símbolo, ele diz, mata muita gente. Vamos aqui ao versículo, ó. Voltando ao versículo 5, né? Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Então esse leão com asas de águia representando a Babilônia, e agora esse urso com três costelas nos dentes, entre os dentes, representando medos persas. Vamos agora para o versículo 6. Está aqui a explicação. Ó, o leopardo com quatro asas e quatro cabeças simbolizava o Império Grego. Esse animal alado mostra maneira veloz com que Alexandre Magno, o Grande, com seu poderoso exército, conquistou e expandiu o seu território. A sua morte prematura, ele morreu com 32 anos, né? Fez com que o seu império grego-macedônico fosse dividido entre os seus quatro generais, representados pelos quatro cabeças do animal. Então vamos entender. O significado das quatro asas é quase o mesmo significado das quatro cabeças, né? Porque essas quatro asas é a velocidade que cada um dos seus generais atacava as guerras e vencia a guerra. A habilidade que eles tinham de manusear a espada, o bronze, pois é o período do bronze. As quatro cabeças representando os quatro generais. Que esses quatro generais são Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. O Cassandro seria tipo a Macedônia, geograficamente falando, seria a Macedônia. O Lisímaco seria a Traça. Ptolomeu seria o Egito, geograficamente o Egito, e o Seleuco seria a Síria. Então, com a morte de Alexandre o Grande, então se divide o reino da Grécia
em 4 territórios, geograficamente falando, em 4 reinos, politicamente falando, em 4 povos, em 4 nações. Aí ficou dividido o povo de Cassandro, o povo de Lisímaco, o povo de Ptolomeu e o povo de Seleuco. No versículo 7, o animal terrível e espantoso, que nós lemos também, e sobre modo forte simboliza o Império Romano. Esse reino dominou o mundo antigo, derrotando nações, uma após outra, de forma implacável e impiedosa, tornando o seu domínio maior que dos outros 3 impérios antes dele. Então, vê se você entende, minha amiga, meu amigo, esse animal aí, espantoso, terrível, que era muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais. Na visão de Daniel, eles subiam outro chifre pequeno. No versículo 8 diz bem assim, lê comigo no versículo 8, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, e como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Vamos aqui à explicação do chifre pequeno, que diz assim, é uma referência de um anticristo. Você vê, é uma referência, não está dizendo que é o anticristo. É uma referência do anticristo, o último ditador cruel e profano que dominará o mundo por meio do controle da economia e da política e da religião. Sua autoridade virá do próprio Satanás. Ele falará com muita arrogância e blasfêmia contra Deus. Então você veja de que esse chifre pequeno, dentre todos esses chifres aí, é a besta. É uma besta. Só que essa besta, a gente vê que ele é morto. Ele é destruído. Então é esse ancião de dias, é o Todo-Poderoso que destrói essa besta. Aqui no versículo 11, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre pequeno, que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. No versículo 12, e quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongado a vida até certo espaço de tempo. Então isso significa que os 3 primeiros animais, o leão, o urso e o leopardo, viveram, mas essa besta aí, ela não vive, ela é morta, ela é destruída. O versículo 11 mostra que ela foi destruída. Vamos adiantar. Então, voltando agora à segunda parte da leitura da Bíblia, vamos ler agora a explicação, a interpretação do sonho de Daniel, versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas como de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Versículo 20. E então a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos
do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Versículo 24. Enquanto os 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, que no caso aqui seria a Europa, 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos. Aqui, cuidará em mudar os tempos. É aqui onde mostra no versículo 25 a profecia que os tempos iriam ser mudados, os tempos e a lei que iria ser mudado, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Por um tempo, que esse tempo aqui a gente vai ver agora no próximo capítulo, capítulo 9, que é falando sobre as 70 semanas, aqui por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Então a gente vai estudar sobre isso aí, justamente no capítulo 9. Vamos para o versículo 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto, ponto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. E guardou mesmo o assunto no coração dele. Porque se você voltar aqui ao versículo 1, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. No primeiro ano de Belsazar, no primeiro ano, tinha sido mais ou menos 24 anos depois da morte de Nabucodonosor, quando Belsazar, ele assume o reinado. E foi nesse ano que Daniel teve esse sonho. E você vê de que o livro de Daniel, os capítulos, eles não estão por ordem cronológica, porque você vê no capítulo 6 o reinado de Dario. Reinado de Dario já é Medo-Persas, reinando. Capítulo 5 foi a destruição da Babilônia. E aqui a gente vê que ele está revelando o que ele teve lá no primeiro ano do reinado de Belsazar. Meus amigos, minhas amigas, meus amigos, nós não temos muito tempo. Pouquíssimo tempo eu tenho para falar para vocês. Mas no decorrer do estudo do capítulo 8 e do capítulo 9, vocês vão entender. Porque começou o mistério. Nós já conseguimos entender de que esses 10 chifres são 10 nações. Nós já conseguimos entender de que 3 nações foram derrubadas. E no lugar dessas 3 nações nasce um chifre. Que muitos interpretam que esse chifre pequeno que nasceu, que falava, que tinha olhos de homens, boca de homem que falava, que representa o anticristo, que pode ser o anticristo. Mas essa besta foi morta, como a gente viu no versículo 11. Esse quarto animal foi morto. Quem é esse chifre que está tratando-se do anticristo? Nós vamos ver no decorrer desse estudo. Tem pessoas que falam que essa mesma besta, aqui o quarto animal do capítulo 7 do livro de Daniel, é a mesma besta que está lá no capítulo 13 de Apocalipse. Só que aqui no versículo 11 de Daniel 7, está mostrando de que esse animal foi desfeito, o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Só que essa besta do capítulo 13 de Apocalipse, a gente vê aqui que no versículo 12, e quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Quer dizer, quanto aos outros animais, quem são esses outros animais? O leão, o urso e o leopardo.
foi tirado o domínio, quer dizer, o período da Babilônia, o período da Grécia e de Medos Persas. Foi tirado o domínio, foi tirado o poder. Sendo que a besta que o Apocalipse mostra, capítulo 13, mostra a cara de leão, boca de leão, cara de leão, olha a mistura dos reinos, dos reinados. A cara de leão, corpo de leopardo e pés de ursos. Então vamos ver aqui na Bíblia, aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, tá vendo o corpo de leopardo, e os pés como os de urso, e a boca como a boca de leão. Então, para ter boca tinha rosto, então era um rosto de leão, uma cara de leão, boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, voltando aqui para o capítulo 7 de Daniel, a gente vê que esse capítulo 7 de Daniel, ele se divide em duas partes. A primeira parte é Daniel contando a visão dos 4 animais que ele tem, que ele vê, e a preocupação dele de entender sobre o 4º animal. Ele quer entender o significado desse 4º animal, porque esse 4º animal ele não tem definição. O outro tem, o primeiro tem, que é um leão, o segundo tem, que é o urso, o outro tem, que é o leopardo, mas o 4º animal não tem. E é aí onde entra a segunda parte do capítulo 7, que é a explicação. O anjo vem para explicar para ele o significado desse 4º animal. Como diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava e fazia pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros, outros chifres, né? Eu olhava e eis, ao versículo 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Quer dizer, quem é este chifre que fazia guerra contra os santos? No decorrer desse estudo, a gente vai saber e entender tudo isso. Então, quando a gente voltar ao estudo, ao capítulo 8, então a gente vai já no início pegar esse fio da meada aqui, dessa interpretação aqui do anjo trazendo a explicação da visão de Daniel. Então, minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo ele possa nos abençoar para que a gente venha entender todos esses mistérios. Então, essa visão dos 4 animais que Daniel ele vê, essa visão que ele tem, então tem referência da mesma imagem que Nabucodonosor sonhou, a estátua. É a mesma referência, significando o futuro, os 4 reinados que virão. Já a visão que Daniel tem no capítulo 8, que é a visão de um carneiro e de um bode, então já se trata justamente da Grécia e Medos Persas, que a gente vai dando continuidade nesses mistérios do capítulo 7, 8 e 9, vamos entender em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós, para que nós estejamos preparados para o arrebatamento, para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos.